Oi, minhas cheirosas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estão bem? Eu espero de coração que vocês estejam bem. Cá estou eu para gravar mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje não vai ser um vídeo de faxina, não vai ser um vídeo de rotina. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Vim conversar com vocês, eu vim abrir meu coração sobre algo que eu passei na minha vida, sobre uma fase muito difícil que eu passei. Eu não me sentia preparada, gente, para chegar, para conversar, para me abrir assim com vocês. Mas já passou, né? Graças a Deus passou. E hoje eu me sinto mais confiante, eu me sinto mais preparada. Se vocês escutar algum barulho é porque os meninos estão aqui brincando. Então, assim, hoje eu me sinto mais preparada para poder me expor, para poder abrir meu coração e falar sobre essa fase que eu passei na minha vida. Quer saber o que aconteceu? Fique aí e não perde nada. Bora lá pro vídeo. Primeiramente, para você que está assistindo esse vídeo, né, caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, ainda não me conhece, prazer, me chamo Bruna, tenho 27 anos, 2 filhos e um deles é autista, o Samuel, de 4 anos. Então, gente, aqui tem vários vídeos, né, no meu canal, da gravidez do Davi, tem vários vídeos da evolução da barriga, gente, tem muitos vídeos que eu gravei bastante conteúdo quando eu tava grávida dele. E assim, o intuito desse vídeo não é para te deixar preocupada, para te deixar com medo, não, gente. Esse vídeo é para você se sentir abraçada, para você que está passando por esse momento agora, não se sentir só. E eu falo para você, porque eu já passei, então eu posso falar para você que é uma fase, é difícil? É, parece que a gente não vai sair dela? Parece, mas ela passa, tá bom? Então, vamos lá que eu vou tentar ser o mais breve possível. Em 2019 eu engravidei do Davi, né? Engravidei do Davi quando Samuel só tinha 11 meses, né? Um bebê, gente, um bebê. E Samuel, ele não era um bebê fácil, né? Ele não era um bebê calmo, ele era um bebê um pouco mais agitado. Ele ainda não tinha descobrido, né, que ele tinha o autismo, então ele chorava bastante, ele não dormia à noite. Ele era um bebê que dava um pouquinho de trabalho. Bebês dão trabalho, mas só que por ele já era autista, e eu não sabia, então ele dava um pouquinho mais de trabalho relacionado a sono, a comportamento, etc. Esse não é o intuito do vídeo. Então, engravidei do Davi, Samuel só tinha 11 meses. E quando eu descobri a gravidez, foi um choque pra mim, porque eu não esperava, eu não tinha planos de engravidar assim tão cedo, tão rápido, né, do segundo filho. Porém, eu queria ter o segundo filho, mas quando Samuel tivesse uns 3, 4 anos, 5 anos por aí. Mas os nossos planos não são os planos de Deus, né? E quem determina tudo na nossa vida é Ele. Então, eu engravidei, né, do Davi, Samuel tinha 11 meses. Foi uma gravidez difícil, foi uma gravidez totalmente da primeira, até porque não tem como uma gravidez ser igual à outra. Então foi muito diferente. Da gravidez do Samuel eu não passei mal, eu não tive enjoo, essas coisas. Da gravidez do Davi eu tive tudo em dobro, né? Então eu passei muito mal, eu emagreci bastante. E com isso, gente, eu sentia muita dor também. E com isso, veio na minha cabeça as culpas, né? Por quê? Porque eu tava passando por aquele momento novamente, com um bebê ainda de colo, Samuel ainda mamava. Quando eu desmamei Samuel, ele tinha 1 ano. Então, assim, quando o Davi nasceu, foi aí que começou, né? Quando o Davi nasceu, o Samuel ele só tinha 1 ano e 7 meses. Então, assim, eu era com um recém-nascido, cuidando de um bebê. E sozinha, porque eu não tive muito, assim, pessoas para me ajudar, sabe? E foi um pouco complicado para mim, foi bem difícil para mim. E com isso, né, já veio as culpas, o medo, já veio tudo na minha cabeça, um turbilhão de pensamentos de uma vez só. Quando a gente tá grávida, ganha o neném, sabe que é praticamente os hormônios, gente, vira uma bagunça, cai tudo de uma vez, vira uma bagaceira, né? E assim, pra mim foi muito difícil, foi muito complicado, porque eu me via sozinha. Meu esposo trabalhava, né? E ele trabalhava, e assim, logo depois ele foi mandado embora da empresa, então eu ficava sozinha com eles. Foram momentos muito difíceis para mim, porque eu tinha a demanda com o Davi, né, um recém-nascido, e eu tinha a demanda com Samuel, que só tinha 1 ano e 7 meses, não falava, não sabia comer sozinho, então foi bem complicado. Foi uma fase muito difícil na minha vida. E foi isso, meninas, não foi uma gravidez fácil, né, porque quando eu descobri foi um baque, eu não esperava, né, eu não estava esperando, foi um baque para mim muito grande, e eu não queria engravidar novamente, né?
E quando eu engravidei, eu chorei muito, eu fiquei desesperada, eu já tava com minha cabeça assim, ó, a milhão, porque, como eu falei pra vocês, Samuel, ele é autista, então assim, eu não sabia ainda que ele era autista, e ele era um bebê que chorava bastante, ele era bem agitado, ele não dormia à noite, ele mamava muito, 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 ele acordava muitas vezes à noite, então assim, eu ficava com minha cabeça assim, a milhão. Muitas das vezes eu ia chorando, desesperada pra casa da minha mãe, então assim, foi um momento, né, que eu engravidei, que eu não tava legal comigo mesmo, minha cabeça tava a mil, então foi bem complicado pra mim a descoberta da gravidez e levar a gravidez adiante foi muito difícil pra mim mesmo. Eu tentava disfarçar, eu tentava fingir que tava bem, mas eu não estava bem. E assim, tudo foi piorando a partir do momento que Davi nasceu. Tem relato aqui do que aconteceu, né, lá no hospital, vou deixar também aqui na descrição para vocês ir lá ver e saber mais um pouco do que aconteceu. Então assim, lá no hospital, a partir do momento que ele nasceu praticamente morrendo, né, como que se tivesse passado da hora, e foi bem difícil, foi um momento difícil em casa, né, foi um momento difícil no hospital, e foi um momento muito difícil a partir do momento que eu cheguei do hospital, porque quando eu cheguei do hospital, aí que a coisa ficou difícil pra mim. Então era eu com recém-nascido em casa, com uma demanda totalmente pra ele, que vocês sabem como é que é um recém-nascido em casa, e com um bebê de 1 ano e 7 meses em casa, então assim, era uma demanda muito grande pra mim, eu já tava com minha cabeça a milhão, então isso tudo foi me consumindo, gente, foi me consumindo, e eu fui ficando agoniada mais e mais. De acordo com que eu ia ficando cada vez mais agoniada, foi vindo culpa, né, foi vindo medo, ansiedade, e começou a depressão pós-parto, né, foi um momento muito difícil, gente. Foi horrível, horrível, assim, eu fico muito triste, né, por ter passado essa situação, mas eu sei que eu não estava sozinha, eu não era a primeira e também não ia ser a última que estava passando por esse tipo de situação. Tive que separar a briga ali. Enfim, eu não ia ser a primeira nem a última que ia estar passando por esse tipo de situação, por essa fase, por esse momento difícil, né, isso acontece com muitas mãezinhas logo após o nascimento do bebê. E como eu estava me sentindo muito sufocada, né, pela maternidade que estava sendo muito difícil pra mim, gente, eu senti na pele, o momento em que eu tive Samuel, eu senti na pele mesmo, foi muito difícil. Então, a partir do momento que eu tive o Davi, aconteceu todas essas coisas, e aí foi vindo a culpa, foi vindo o medo, desânimo, ansiedade e a tal da depressão pós-parto, né? Então, eu tive a depressão pós-parto. Foram momentos angustiantes, difíceis, nesse momento que eu tava passando. Por quê? Porque eu me via sozinha. E começou a vir o arrependimento, né, de ter tido Davi. Porque já era difícil cuidar do Samuel sozinha. Aí eu tava com um bebê recém-nascido, então começou a vir um arrependimento. Eu ficava pensando na minha cabeça, por que eu tive o Davi? Gente, eu cheguei a pensar, por que ele não morreu no hospital? Sabe, é muito difícil pra mim falar isso. Mas... como eu tô falando pra vocês, eu vim abrir meu coração, né? Eu fico um pouco emocionada de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que me dói, sabe? Me dói porque, na época, não era porque eu queria pensar esse tipo de coisa, eu não queria pensar isso. Mas eu me sentia sozinha, eu tava me sentindo muito pressionada, muito agoniada por estar cuidando sozinha de 2 bebês em casa. Quem tem um bebê em casa já sabe o tanto que é difícil, imagine 2. Né? Então pra mim foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu fiquei pensando, por que ele não morreu? Por que ele não morre? Por que ele não morreu no hospital? Porque tá muito difícil, sabe? Então eu fiquei pensando nessas coisas, gente. Calma aí que eu me recompor. Então vamos lá, respirei aqui, né? Vamos ver se eu consigo terminar de falar. Então eu ficava pensando, esses eram os meus pensamentos o tempo todo. Eu cuidava dele, sabe? Mas assim, eu amava meu filho, gente, mas ao mesmo tempo eu não queria ele. Eu não queria ele porque eu tava agoniada, sabe? Eu tava me sentindo muito agoniada. Então, assim, eu não queria ele. Eu amava, mas eu não queria. Teve um dia que ele tava chorando, né? Acho que ele tinha uns 4 meses mais ou menos. Então, teve um dia que ele tava chorando e eu já não aguentava mais escutar o choro dele, sabe? Eu não aguentava mais. Aí eu tava com ele aqui no colo, ele tava chorando e eu botei a fralda na cara dele, sabe?
eu coloquei uma fralda na cara dele e assim o chorinho ficou abafado. Aí logo depois eu caí e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo com meu filho? Eu tô querendo matar meu filho? Então assim, logo eu tirei a fralda e fiquei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso com ele? Um bebê indefeso? Ai, gente, desculpa, sério mesmo, mas é porque foi muito pesado pra mim. E assim, eu vivia chorando, eu vivia agoniada, os meus pensamentos eram só isso. Se eu tivesse só o Samuel, se eu tivesse só o Samuel, eu não tava passando por isso. Se eu tivesse só o Samuel, eu tava assim, só o Samuel tava de um jeito. Então assim, pra mim o Davi tava atrapalhando a minha vida, sabe? Pra mim ele estava atrapalhando a minha vida. E pra mim o meu sentimento era que o Davi ele estava atrapalhando a minha vida. Então eu ficava pensando, por que ele nasceu? Por que ele não morreu? Sabe, gente, foi muito pesado, é muito pesado eu tava falando assim pra vocês, mas como eu falei, hoje eu me sinto mais preparada pra falar sobre esses assuntos. Eu tô chorando porque assim é complicado, né? Pra mim, mãe, que passei por isso, né, chegar assim, falar tranquilamente, então não. Mas eu me sinto assim preparada pra isso. Então assim, pra mim, ele tava atrapalhando a minha vida. Eu não queria o Davi. Teve um dia que eu falei pra minha mãe que eu ia dar ele pra minha mãe. Eu tava decidida a dar ele pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu não quero mais o Davi, eu não aguento mais. Eu não quero. Então assim, eu ia dar ele pra minha mãe. Eu cheguei a falar com ela e a minha decisão era só o que passava na minha cabeça. Eu não quero mais o Davi, eu vou dar ele pra minha mãe. Mas eu conversei com meu esposo, né, e ele falou, tá doida, não é assim, vai melhorar, você vai ficar bem. E assim, a minha decisão era essa, eu vou dar o Davi pra minha mãe. Mas eu fui pedindo muita força a Deus, sabe, gente? Eu pedia muita força a Deus pra mim conseguir, né, viver um dia de cada vez. Eu pedia pra Deus me dar forças pra mim conseguir lutar ali e viver um dia de cada vez, né? Então eu assisti vários relatos também. Muitas mãezinhas passou por essas fases complicadas, né? Muitas mães passam por isso. Então assim, eu fui pedindo a Deus força, eu fui pedindo a Deus que tudo isso passasse, né? Eu orava pra Deus, eu chorava, tinha vezes que eu simplesmente me ajoelhava na minha cama e só chorava. Eu só chorava assim. Eu não conseguia nem falar, eu só chorava, assim, aquele choro, gente, que... Sabe aquela criança que tá com aquele medo e só quer chorar, e só quer o pai, só quer a mãe? Então, assim, eu tava me sentindo sufocada, engasgada, sabe, com choro aqui. Então, a partir do momento que eu só me ajoelhei na minha cama, eu só chorei, e meus pensamentos era só que Deus me desse força. Então, assim, por muito tempo eu fiquei sentindo isso, né? Foi melhorando? Foi melhorando. Mas por muito tempo eu passei por esses momentos difíceis, né? Não teve mais nenhum tipo de episódio que depois que eu caí na real mesmo, eu cuidei e tudo mais. Só que assim, ficava sempre aquela coisa dentro de mim, por que não tem só o Samuel? Por que eu fui ter o Davi, sabe? E assim, hoje eu me arrependo muito, amargamente, desses momentos que eu fiz, o que eu cheguei a fazer, né? Que foi colocar o paninho no rosto dele. Então hoje eu me arrependo muito, gente. Muito, 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 muito mesmo. Deus sabe do meu coração. E hoje eu me arrependo muito de todos os pensamentos que eu tive, de tudo que eu falei e sobre esse episódio que eu fiz, de colocar o pano no rosto dele. Eu me arrependo demais, 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 demais mesmo. Hoje ele tá aqui com 2 anos, né? É meu grude, porque ele é meu grude, meu chiclete, né? Tem a mania de ficar só puxando meu cabelo. É alegre, é uma criança alegre, é uma criança bagunceira, ó. É ele. É uma criança bagunceira, é uma criança alegre, grita, corre, dá trabalho, dá muito trabalho, mas assim, é o amor da minha vida, gente. É o amor da minha vida. Tá ali brincando de carrinho. E eu fico muito, muito emocionada porque foi momentos muito difíceis que eu passei, sabe? Foi um momento muito triste pra mim. Hoje, assim, de vez em quando eu paro pra pensar. E sempre que eu toco nesses assuntos... meu filho. Sempre que eu toco nesses assuntos, que eu paro pra pensar, ou que eu vou postar alguma coisinha no Instagram, meus olhos enchem de água e eu choro, gente. Eu choro porque é uma superação, né? É uma superação pra mim, porque só quem teve, ou alguma mãe que tá passando por esse momento agora, vai saber o quanto é difícil.
o quanto é difícil. Mas hoje eu agradeço a Deus pela vida dele, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Como eu falei, Samuel é autista. Deus mandou o Davi para ajudar Samuel, ajudar ele a se desenvolver. Hoje Samuel, ele conversa, sabe? Ele não sabe dialogar assim, igual eu, igual você. Mas ele conversa, ele tá bem evoluído, sabe? Ele consegue conversar com o irmãozinho dele, brinca, interage. Então, assim, Samuel é outra criança depois que o Davi começou a andar, começou a conversar. Ele é outra criança. Então, assim, hoje eu entendo o porquê que Deus mandou o Davi, sabe? Pra ajudar o irmão dele, gente. Pra ajudar. E é isso, gente. Porque eu já chorei demais. Senão, assim, eu vou passar o vídeo todo chorando. Mas, resumindo, eu me arrependo muito, né? De tudo que eu fiz. Já pedi muito, muito, muito perdão a Deus por tudo isso que aconteceu. Por todos os meus pensamentos, por todas as minhas palavras. Por isso que eu fiz também. E só agradeço a Deus por ele ter mandado o Davi, né? Apesar dele ser uma criança bem difícil. Mas é uma criança e Deus sabe todas as coisas, como eu falei pra vocês. Ele mandou na hora certa, ele mandou porque ele sabia o que estava por vir. E hoje eu só agradeço por ter meus 2 filhos. Não é fácil, né? Mas assim, tudo que eu já passei, hoje em dia tá mamão com açúcar. Porque Samuel já tem 4, o Davi vai fazer 3 agora em julho. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Só tenho a agradecer, sou muito grata por ele ter me dado os 2. Samuel foi uma promessa, né? Tem vídeos lá atrás. Samuel foi uma promessa e Davi veio pra ajudar o irmãozinho dele. Então, assim, eu só tenho gratidão a Deus. E é isso, meninas. Tive depressão pós-parto. Foi um momento muito difícil pra mim, como eu contei pra vocês. Mas consegui superar. Deus me deu força. Deus me ajudou, porque sem ele a gente não é nada. Então, foi ele que me ajudou a passar por esses momentos difíceis. Né? Meu esposo conversava muito também comigo, então assim, é sempre bom você ter alguém para poder conversar, para poder você se sentir um pouco mais leve. E é isso, meninas, se você tá passando por esse momento agora, se sinta-se abraçada, você não está só, Deus está com você, é o principal de todos, sabe? Conversa com quem você tem mais intimidade, conversa para você dialogar, para você se sentir mais leve e vai passar, tá bom? Passou para mim, vai passar para você também, é só uma fase. Por mais difícil que seja essa fase, ela nunca vai durar para sempre. Ela vai passar, tá bom? Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouco mais dessa minha história, dessa fase que eu passei na minha vida, né? Hoje já tá muito bom, hoje já tá assim as mil maravilhas, que ele já tão grande, né? Daqui de Samuel já começou a estudar, daqui uns dias vai pra creche mesmo, né? Davi ano que vem já vai também. Então assim, hoje tá mamão com açúcar, gente. Então assim, tudo passa, tá bom? Tudo passa. Hoje eu consigo descansar, hoje eu consigo dormir, e assim minha cabeça tem dia que fica um pouco agoniada, mas nada do que eu passei igual eu tinha passado. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like pra ajudar. Compartilha, manda pra alguma mamãezinha que tá passando por isso, pra ela não se sentir só, porque vai passar também essa fase ruim na vida dela. Compartilha, deixa aqui seu comentário se você já passou por esses momentos. Deixa seu comentário, deixa o like, me segue lá no meu Instagram, todo dia eu tô por lá, né? Todo dia eu apareço lá pra conversar com vocês. E é isso, meus amores. Um beijo e até os próximos vídeos.